Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma semana, né? Iniciamos hoje a 45ª aula, aula 45, tá? Então temos 4 aulas nessa semana e já vou avisar nessa primeira aula que essa semana falaremos de religião na Idade Média, e deixando bem claro que vamos falar sobre fatos históricos da religião. Não vou ficar aqui nem falando qual religião A ou B é melhor ou é pior, isso não vem ao caso, não cabe a mim falar de nada disso, tá certo? O que eu vou falar é histórico, que tem comprovação histórica, de religiões da Idade Média, tá? Nós estamos falando de hoje, estamos falando aí de pelo menos 500, 600 anos atrás, para mais, tá? Algumas coisas estaremos falando de mais de 1000 anos atrás, tá? Então vamos ter essa compreensão. O que eu estou passando aqui é história, não é aula de religião, tá certo? E não discutirei se está certo, se está errado, qual está certo, está errado, que realmente isso não vem ao caso, beleza? Então hoje aula 45, falaremos sobre algo, uma palavra difícil, hein? Sincretismo, tá certo? O que é sincretismo? É quando você faz uma união ou uma síntese, uma união de duas coisas muito diferentes, mas que você consegue causar um equilíbrio entre elas, tá? Isso se chama sincretismo. Vamos lá então. Já falamos em aulas anteriores sobre como a igreja cristã, o cristianismo, que foi oficializado pelos romanos, com o fim do Império Romano, permaneceu na Europa. Uma parte foi para a Grécia, tá? Onde que vai dar origem à igreja ortodoxa grega, e uma parte ficou em Roma, espalhada, não só em Roma, mas espalhada pelo restante da Europa. Se acreditava que essa igreja seria alvo dos bárbaros que dominaram a região com o fim do Império Romano, que são pagãos, acreditam em vários deuses, e que tem um problema enorme com tudo aquilo que é romano. O romano foi o povo que escravizou-os, os tornou escravo por séculos e séculos e séculos. Então tudo que era romano, tudo que lembrava os romanos, esses povos bárbaros tinham um enorme problema, tá? Então sempre que possível eles destruíam tudo que era romano. Inicialmente se acreditou que iam fazer a mesma com a igreja, não só a igreja, as construções, mas com os padres, os cardeais, os bispos, que a igreja romana seria extinguida, né? Destruída na Europa. Primeiro por ser romana e segundo por se tratar de uma religião que não é a dos pagãos, tá? Os bárbaros, os germânicos, são pagãos, são politeístas, eles têm vários deuses. Mas vai acontecer o contrário, já falamos disso. Também a igreja vai ter um papel muito importante ao final do Império Romano para reagrupar esses povos germânicos, para oficializar as coroações, os reis, os governos, os reinos. A igreja vai ter um papel importante, vai conseguir um bom número de conversão, vai ganhar o respeito desses povos germânicos, tá? Pelas suas ações, mais no campo administrativo, porque a igreja ela era a única que estava presente na Europa toda, tá? Então eles tinham uma rede de comunicações e de conhecimento que os povos germânicos não tinham. E a igreja foi muito prestativa num primeiro momento em ajudar com que cada povo encontrasse sua região, os povos se reunissem, e isso trouxe para a igreja o respeito e a gratidão de vários reis e pessoas importantes desses povos germânicos pagãos. Alguns se converteram ao cristianismo e lentamente a igreja começa a converter alguns pagãos em cristãos, mas uma quantidade muito pequena. Vai chegar um momento em que a igreja vai chegar num limite que ela precisa ultrapassar. Para que a igreja sobreviva e ganhe mais poder, ela precisa ganhar cada vez mais fiéis, tá? Os romanos, que eram fiéis à igreja,
não estão mais na Europa. E o que a igreja vai fazer? Sabiamente, a igreja vai fazer isso de duas maneiras: de uma forma pacífica e de uma forma violenta. Tá? Num primeiro momento, de uma forma pacífica, através do sincretismo. E num segundo momento, de uma forma violenta, falaremos na última aula dessa semana, que é a Inquisição. Tá? Então a igreja, inicialmente, vai ganhar novos fiéis com essa parte, com esse auxílio que ela vai dar aos pagãos. Num segundo momento, ela vai utilizar o sincretismo religioso para atrair novos fiéis, para converter pagãos em cristãos. E num terceiro momento, aí ela vai usar a força e vai ser violenta, tá certo? Que é através da Inquisição. Essa a gente vai falar na sexta-feira. Como funciona o sincretismo? A igreja cristã, ela é muito diferente do politeísmo. O politeísmo, a base dele é o quê? A existência de vários deuses. Então eles têm uma individualização dos deuses. Você tem o Deus Sol, você tem o Deus dos raios, o Deus da chuva, a deusa da fertilidade, a deusa Terra. Então, para cada efeito, para cada situação, se tem um Deus. Então, esses povos pagãos, cada um deles tem os seus deuses, que não são nem os mesmos. Cada família tem, além de ter todos os deuses, ela normalmente escolhe um para cultuar. Cada povo tem o seu Deus de preferência, cada região tem o seu Deus preferido. E no caso do cristianismo, você não tem isso. O cristianismo é uma religião monoteísta, você tem apenas um Deus, que vai criar um impasse. O cristianismo é pouco atrativo para esses povos pagãos. Eles não conseguem entender como apenas um Deus pode ter feito tudo. Eles estão há séculos, esses povos vêm cultivando a crença na existência de vários deuses. Cada coisa é destinada a um Deus. O Deus da guerra, o Deus do fogo, o Deus do submundo. Você tem cada coisa um Deus. De repente surge a igreja cristã com a ideia de que Deus é um só, o Deus único, o único verdadeiro. Então, não vai bater, tá? Você vai ter um atrito, tá? Mesmo respeitando, mesmo com a conversão de alguns pagãos ao cristianismo, essas duas religiões não vão conversar, esses dois povos vão ter dificuldades de se acertar. E a igreja, a elite, né? Os comandantes da igreja católica vão ter uma enorme saída, tá? Eles precisam atrair os pagãos até a igreja, para que eles conheçam a palavra, conheçam a Bíblia, conheçam os ensinamentos de Deus, Jesus, porque eles acreditam que trazendo esses pagãos para a igreja, para ouvir o conhecimento, para ouvir a palavra de Deus, eles vão conseguir fazer a conversão. Só que como é trazer esse pagão, esse cara que acredita em vários deuses, para dentro da igreja, para ouvir algo novo, tá? É aí que eles vão utilizar o sincretismo. Eles vão pegar símbolos pagãos e vão colocá-los dentro da igreja cristã. Eles vão trazer para dentro da igreja, para dentro do cristianismo, símbolos das religiões pagãs, para que esses pagãos não se sintam tão deslocados, para que eles tenham algo que os atraia para dentro da igreja cristã. Que é o que essa liderança cristã queria, trazê-los à igreja, para dentro da igreja, com eles dentro da igreja, conseguir convertê-los ao cristianismo. Esse trazer vai ser feito através do sincretismo. Então você vai pegar o que é familiar para os pagãos, símbolos familiares, símbolos que eles respeitam, e anexar a símbolos da igreja cristã. Então você vai pegar dois símbolos que não tem nada a ver um com o outro e transformá-los num símbolo único. Muitas vezes a gente nem percebe, mas que vai fazer com que esses pagãos se sintam atraídos de pelo menos conhecer a igreja cristã. Vou dar um exemplo para vocês, talvez o maior de todos. Alguns, né? Mas esse talvez seja o maior. Entre os povos pagãos, qualquer um dos povos pagãos, você sempre vai ter vários deuses, mas um sempre tem, que é o Deus Sol, tá?
O sol para essa galera é importantíssimo, como para nós também. Mas eles cultuam o sol porque o sol traz a vida, o sol que ajuda as colheitas, a agricultura. Então, para a população, para o povão pagão, o sol é o deus mais importante. No caso dos gregos, você tinha o deus dos deuses, que era Zeus. Mas o povo grego cultuava muito mais Apolo, que é o sol. Para os gregos daquela época, politeístas, Apolo era o deus sol. Apolo era o sol que varava o dia. Para os egípcios também você vai ter o deus sol. Para todos os povos dessa época, você tem um deus com outro nome, mas que é o sol. Eles cultuam o sol. E para a grande maioria do povão, das pessoas comuns, é o deus preferido de todos. O que a igreja cristã vai fazer? O que os líderes dessa igreja romana, que não é nem católica, nem evangélica, é só igreja, nessa época ela não se dividiu em nada ainda. O que eles vão fazer? Eles vão pegar esse símbolo do sol e colocar dentro de um símbolo cristão. Como? Olha aí. Exatamente, tá? Você já talvez nunca tenha reparado, mas atrás de Jesus, de uma imagem de Jesus, você sempre tem o sol junto. Para nós não é o sol, é o brilho, a luz de Jesus, mas para eles lá na época era o sol. Quando foi colocado, a ideia era essa, colocar o sol junto com Jesus. Dois deuses, um pagão e um cristão juntos, para atrair os pagãos para dentro da igreja cristã. E aí lá dentro convertê-los ao cristianismo, convertê-los à Bíblia, à palavra de Deus, como vocês preferirem. Outro exemplo, os povos pagãos tinham vários deuses, eles estavam acostumados ao Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo, Deus daquilo outro. A igreja não tinha, a igreja cristã ela tinha Deus, Jesus e o Espírito Santo. De repente você vai criar santos. Qual é a ideia de criar santos? O santo casamenteiro, o santo das causas perdidas, o santo do não sei do que, o santo do não sei do que. Para aproximar com a ideia do Deus disso, Deus daquilo. Entendeu? Não vai ficar tão estranho para os pagãos. Não é igual, mas não é tão diferente. Então você atrai esse pagão. Não, óbvio que não é a mesma coisa, mas você atrai esse pagão para a igreja. E lá sim você converte ele, mas trazê-lo para dentro da igreja necessitou do uso do sincretismo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então as lideranças cristãs daquele momento foram muito sábias em pegar símbolos cristãos, em pegar a estrutura da religião cristã trazer para dentro da igreja cristã, da religião politeísta, e trazer para dentro da igreja cristã, atraindo os pagãos para a igreja. E lá dentro, aí sim, você faz a conversão. Funcionou, tá? O número de convertidos vai começar a crescer cada vez mais, e conforme ele vai crescendo, mais gente fica curiosa, outros pagãos vão querer conhecer, e o cristianismo acaba se tornando muito maior, muito mais poderoso e com um número de fiéis muito maior do que ele tinha antes no fim do Império Romano, tá? Tudo através do quê? Do uso do sincretismo religioso. Em outras situações, esse sincretismo religioso foi usado em outras situações, em outros momentos. No caso aqui dos escravos no Brasil, só muito menos tempo, né? Só para vocês saberem, o sincretismo ele foi usado pelos escravos porque eles eram proibidos. Africanos vêm para o Brasil e aqui eles são obrigados a seguir o cristianismo. Só que eles não são cristãos, eles têm os deuses deles lá, os deuses ancestrais. Mas eles não podem cultuar esses deuses ancestrais. Eles são obrigados a cultuar os santos e os Deus, Jesus e os santos cristãos. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o sincretismo da religião deles com o cristianismo, colocando os santos cristãos como seus deuses ancestrais, seus orixás ancestrais. Então você vai ver que São Jorge,
Um escravo estava lá rezando para São Jorge, mas ele não era São Jorge na realidade, é um dos orixás, a imagem era do São Jorge cristão, mas o escravo, ao rezar para ele, estava rezando para o seu Deus ancestral. Isso também é sincretismo, você usa um símbolo de uma religião para se adequar a outra, tá? Só para vocês terem uma ideia que isso aconteceu em outros momentos da história, mas nesse período da Idade Média foi usado com muita sabedoria pela elite da religião cristã, da igreja, para ganhar mais fiéis, ganhar mais seguidores, tá? No caso não é seguidor de Instagram, não, é fiéis, tá? Isso acabou gerando outro problema, que ao fazer esse sincretismo, ao utilizar esses símbolos pagãos, a igreja da Europa acabou ficando muito diferente da igreja grega. E aí vai causar o rompimento dessas duas. A igreja, que era uma só, uma parte na Grécia, uma parte em Roma. A de Roma começa a utilizar o sincretismo religioso, traz símbolos pagãos para dentro da igreja. A da Grécia não, eles continuam só com a ideologia conservadora, como era no começo. Então vai chegar um momento que essas igrejas são muito diferentes, vai ter atrito entre as duas, e aí vai se decidir pela ruptura. Ao invés de uma igreja, você vai ter duas. A igreja grega, que é tradicional, como era no início, é a igreja ortodoxa grega. E essa igreja, com o sincretismo, com tudo que foi criado para atrair novos seguidores, novos fiéis, com o sincretismo das religiões pagãs, vai se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana, essa que existe até hoje, tá certo? Então, essa foi a primeira fase de conversão dos pagãos ao cristianismo, uma fase pacífica com a utilização do sincretismo religioso. Na última aula dessa semana, na sexta, vou explicar para vocês a forma violenta, que a igreja também foi muito violenta, ao quase que obrigar as pessoas a se tornarem cristãos num caso de vida ou morte, tá? Mas aí na sexta a gente fala sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Coloca a dúvida lá no formulário e eu respondo para vocês, tá bom? Boa semana. Fui!